Certo, olá, sejam bem-vindos para essa aula introdutória do curso de inglês. Eu espero que você que esteja assistindo tenha um ótimo curso e Deus abençoe. Certo. Em nossa aula introdutória, antes de nós realmente começarmos a matéria, por isso darei o nome dessa aula de aula zero, porque ela é apenas uma introdução. Nós veremos, então, alguns conceitos importantes que vocês levarão durante todo o curso. Certo? Vamos lá, então. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e... compartilhar aqui a tela com vocês para que nós possamos ver esses conceitos. Ok. Então, basicamente, o que nós veremos nessa aula introdutória são as fórmulas e, para isso, precisaremos ver pronomes. O que são e quais são os pronomes. O que são e quais são os pronomes. E o que são e quais são os verbos auxiliares. Certo? Obviamente, nós não veremos todos os verbos auxiliares, pois eles serão tema das próximas aulas. Os verbos auxiliares serão os temas das próximas aulas, portanto, nós não os veremos hoje. Mas nós veremos o que eles são. E para isso, nós devemos ver as fórmulas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, vendo o que são e quais são as fórmulas. As fórmulas são mecanismos que utilizamos para a montagem de frases. Fórmulas são mecanismos que utilizamos para a montagem de frases em inglês. São basicamente a ordem básica e nuclear de uma frase. Toda frase virtualmente tem a fórmula, em alguma de suas manifestações. Nós temos 4 fórmulas no inglês. Nós temos a fórmula para frases afirmativas, que é pronome mais verbo auxiliar. Para nós fazermos uma afirmação, por exemplo, você é bonita. Você é bonita. É uma afirmação. Pronome mais verbo auxiliar. Para nós fazermos uma interrogação, uma pergunta, para fazermos uma pergunta, nós invertemos verbo auxiliar mais pronome. Ou seja, vamos pegar aqui você é bonita. You are beautiful. You are beautiful. Interrogativa, você inverte o pronome e o verbo auxiliar, AP. Verbo auxiliar e depois o pronome. Are you beautiful? Are you beautiful? Para nós fazermos uma negação, você não é bonita. P mais A mais not. Nunca digamos isso para alguém, né? Deve ser muito triste. Então, vamos lá. You are not beautiful. You are not beautiful. Pronome, verbo auxiliar e not. Ok? E nós temos também a pergunta negativa. A pergunta negativa é composta por verbo auxiliar mais not mais pronome. Are not you beautiful? Beautiful. Are not you beautiful? Você não é bonita? Logo, como vocês podem ver, you é o pronome. Are é o verbo auxiliar. E o not é o not. Então, você é bonita. You are beautiful. Are you beautiful? Você é bonita? You are not beautiful. Você não é bonita. Are not you beautiful? Você não é bonita? Ou seja, para que nós façamos uma afirmativa, pronome e verbo auxiliar. Uma interrogação, verbo auxiliar e depois pronome. Uma negação, pronome, verbo auxiliar e depois not. Uma pergunta negativa, verbo auxiliar, not e depois o pronome. Ok? E como nós vimos aqui,
O pronome que nós vimos é o you, o verbo auxiliar dessa frase, are. Os verbos auxiliares, eles se alteram baseados no pronome que você está utilizando. Vamos ver melhor o to be durante as aulas, contudo, vamos ver aqui, por exemplo, a manifestação deles aqui. Por exemplo, he, ele. You usa are. Se fosse ele, seria is. E se fosse tu, thou, seria art. Logo, o verbo auxiliar muda de acordo com o pronome que você utiliza. Assim como, por exemplo, no português eu digo, eu sou bonito. Sou. Você é bonita. É. Vocês são bonitos. Are. Então, olha só. Vocês são, né? São. Então, sou, é, são. São conjugações diferentes para o mesmo verbo, que é o verbo ser. O mesmo acontece no inglês. Nós temos are, is, art e assim por diante. Ok? Então, para você, uma última frase, você precisa do pronome, do verbo auxiliar e às vezes do not, dependendo se é uma frase negativa ou pergunta negativa. E você usa o verbo auxiliar adequado para o pronome que você quer usar. Você escolhe o pronome e o verbo auxiliar adequado para ele. Ok. Tendo isso por base, vamos ver então hoje quais são os pronomes, certo? Eu peço que você pause então a aula para poder copiar esses detalhes que escrevemos até aqui. Então, nós podemos continuar. Ok. Presumo que você já tenha pausado e copiado, então podemos continuar aqui a explicação dessa aula introdutória. Vamos ver então os pronomes. Quais são os pronomes no português, né, que nós aprendemos na escola, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Vamos colocá-los aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós temos também você ou vocês. Nós temos ela, nós temos também, no inglês nós temos o ele, ela. Esse ele, ela é usado para objetos, seres inanimados, animais. Esses eles também podem ser elas, ok? Eles, elas. Então, eu, você, vocês, nós, vós, eles, elas. Nós temos ele, ela e ele, ela. E nós temos o tu. Tudo bem? Vamos ver a tradução deles. Eu é I. Você é you. O nós é we. We. O vós é ia. Ia. E eles, elas é they. Então, I, you, we, ia, they. Ok? Ele, nós temos he. Ela, nós temos she. Ele, ela, nós temos it. Novamente, para seres inanimados, animais e coisas do gênero. Seres inanimados, animais, coisas do gênero. Ok? Esses são, então, os pronomes mais famosos. Nós temos também o tu, que é o thou. Certo? E como vocês podem ver, eles estão separados aqui em três diferentes grupos. Três diferentes grupos. Né? A esse primeiro grupo, nós vamos dar o nome de sem S. Sem S. A esse segundo grupo, nós vamos dar o nome de com S. E a esse terceiro grupo, nós vamos dar o nome de com T. Certo? Sem S, I, you, we, ia, they. Com S, he, she, it. Com T, é o thou. Tudo bem? Mas como assim, né? Sem S, com T. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. O verbo ter, por exemplo. Ok?
ter. Ter é have. Certo? Eu tenho, I have. Mas o ter tem três formas diferentes. Nós temos have, nós temos has e nós temos hast. Ok? Have, has e hast. Have, has e hast. Have tem S? Não tem S. Então vai ser para os pronomes sem S. Has tem S? Tem S, vai ser para os com S. E o hast tem T, vai ser para o com T. Então, eu tenho, I have, você tem, you have, nós temos, we have, vós tendes, you have. Eles têm, they have. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela tem, it has. Tu tens, thou hast. Então, é só você ver aqui, sem S, com S e com T. Deu para entender isso? Caso tenha alguma dúvida, por favor, me chame. Certo? Então, basicamente, é essa a introdução, né, que nós temos para ver hoje. Há as fórmulas para a montagem de frases e os pronomes. Nós podemos aqui alterar, por exemplo. Vamos usar aqui o verbo ter para alterar aqui. Então, ela tem um carro. She has a car. She has a car. Ela tem um carro. Agora, ela tem um carro, uma pergunta. Has she a car? Ela não tem o carro. She has not a car. She has not a car. Ela não tem o carro. Has not she a car? Então, notem que é só você alterar aqui o verbo. Thou aqui vai utilizar has. O he vai utilizar aqui. O he, she, o it, né? Vão utilizar aqui o has. E o I, o we, a they vão utilizar aqui o have. Então, é só você alterar. Certo? É assim que nós utilizamos e montamos frases no inglês. Bom, então temos pronomes com S, sem S, com S e com T. Que não usa S, usam S e usam T. E as fórmulas para nós montarmos frases diferentes. Certo? Fica de tarefa, então, vocês, por favor, copiarem essa matéria inteira e tentarem fazer em casa frases utilizando o have como verbo auxiliar e colocando nas 4 fórmulas para vocês treinarem. Tudo bem? E nós vamos ver mais a fundo, tanto o have quanto o to be e os outros verbos auxiliares mais para frente. Bom, por hoje é só. Deus abençoe essa aula introdutória. Espero que possa ajudá-los a entender melhor as fórmulas e os pronomes. Bom, Deus abençoe e até a próxima.